Amigos do esporte, boa tarde. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5. Tava com saudade, viu, pessoal? 2 dias sem poder gravar vídeo devido a complicações da dengue. Ainda estou meio que debilitado, mas a base de remédio eu venho me recuperando pouco a pouco e espero, me recuperar o mais rápido possível, 100%, para estar mandando vídeos diários aqui, interagindo com vocês, como estou fazendo agora, áudio e vídeo. E 5 jogos foram analisados para amanhã, domingão, dia 31 de março. E a começar pelo Clássico Bavi, o meu Esporte Clube Vitória entra em campo amanhã, jogo de ida, finalíssima do Campeonato Baiano, 4 horas da tarde, direto do Barradão. Vitória que no último meio de semana, infelizmente não conquistou a classificação à próxima fase da Copa do Nordeste. Precisava vencer o 13, venceu, mas precisava também de outras combinações de resultados que não foram favoráveis. Beleza, pessoal? Segue o jogo, bola para frente. Vamos para o que interessa. O Vitória está invicto a 22 jogos como mandante, 18 vitórias e 4 empates. Nos últimos 6 em especial, venceu 5, empatou 1, marcou 17 gols, o que deu uma média positiva aí bem próximo dos 3 gols por partida. Ataque houve, ataque eficiente, defesa sólida, sofreu apenas 5 nesses últimos 6 jogos. Já o Bahia nos últimos 6 jogos venceu 4 vezes, perdeu 1, empatou 1. No confronto direto, muito equilíbrio nos últimos 6 jogos entre eles, com 2 vitórias para cada lado e 2 empates. O que esperar amanhã? Um jogo com grande probabilidade de mais de 1,5 gols. Tem potencial por ambas marcas, mas a princípio eu descarto, deixo para o ao vivo e vou explicar o porquê já já. O Vitória joga amanhã. Eu não estou falando aqui simplesmente como analista, comentarista referente a esse jogo. Seria uma hipocrisia muito grande da minha parte dizer que a emoção também não está misturada aqui com a razão. Mas eu vou ser o mais, digamos assim, honesto possível, com muita coerência, para passar para vocês o seguinte. O Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste, beleza. Ele já não tem mais, entre aspas, essa preocupação com esse campeonato. O Vitória está há 6 anos que não conquista o Campeonato Baiano. O Vitória é o último campeão da Série B do Brasileirão. O Vitória é um time operário, 22 jogos invicto dentro de casa, mostra uma força muito grande dentro dos seus domínios em especial. Os 2 últimos Bavis que tiveram, toda a imprensa, toda a mídia, ou a grande maioria, como estão fazendo agora, sites, casa de aposta, deram o adversário, ou seja, o Sport Clube Bahia, favoritismo, como estão dando agora, outro engano, outro erro deles. E a gente mostrou força e poderia, não só ter vencido o primeiro Bavi, como venceu no Barradão 3-2, naquele vira-vira sensacional, como poderia também ter vencido dentro da Fonte Nova. O Vitória jogou bem, saiu na frente, 2 bobeadas, mas enfim, faz parte do jogo. Não estou aqui desmerecendo a vitória do Bahia. O Vitória que deveria ficar mais atento no jogo e não ter sofrido os 2 gols como sofreu. Aí o Vitória vai lá e sofre a virada. E para piorar a situação, teve um jogador expulso, que acabou, de certa maneira, dificultando uma reação, digamos assim, mais positiva do Sport Clube Vitória. 2-1 para o Bahia, mérito deles, parabéns, venceu, uma vitória para cada lado. Mas o que eu quero levar aqui à tona é o comportamento do Vitória nas 2 partidas. Jogou bem, de igual para igual, e eu acredito que pelo Vitória estar 6 anos sem vencer o Campeonato Baiano, e por estar determinado a ser campeão, e por ter mostrado um rendimento, um comportamento muito bom, muito positivo diante do Bahia, eu acredito que tem tudo para vencer amanhã e ir com vantagem para o próximo jogo, o segundo jogo aí da finalíssima, lá na Fonte Nova. Se vai vencer, outra história. Aqui ninguém é evidente, eu só estou fazendo uma análise dentro daquilo que eu acompanho das 2 equipes, do que foi o Vitória, principalmente nesses 2 Bavis. Dentro de casa é um time muito forte, um time muito determinado, e tem uma torcida que dispensa comentário, uma energia surreal que essa torcida passa, essa interação, torcida e elenco, entendeu? Mas não só isso vai determinar a vitória do Vitória amanhã. Precisa que o time esteja num dia tão inspirado como teve nos 2 últimos Bavis, em especial como foi aquele do Barradão, para que o Vitória tenha reais condições de sair novamente vitorioso. Até porque é de extrema importância que faça valer o resultado dentro de casa. Uma vitória dentro de casa, independente do placar, seria bem melhor que fosse com diferença de 2 gols. Vai dar uma tranquilidade para que a equipe chegue lá, e entre, digamos assim, mais leve, mais confiante. E diante do enredo
possa surpreender e sair com resultado positivo lá, se for até mesmo de empate, caso jogue por isso, né? Não que vá para lá para jogar atrás, mas se de repente o empate favorecer e no mínimo o empate lá te der o direito de ser campeão, que o Vitória possa ter, né, essa tranquilidade para administrar isso. Agora eu acredito muito que dá sim para vencer amanhã, 2-0, um jogo com cara de 2-1, mas a princípio eu quero muito que o Vitória abra uma diferença de 2 gols, porque eu sei que lá vai ser muito difícil, mas não impossível. Beleza, pessoal? Mas é um jogo muito importante, muito difícil amanhã. Eu acredito na vitória do meu rubro-negro baiano e eu vou estar de camarote, né, na poltrona, melhor dizendo, assistindo aqui no meu smartphone, até porque não tenho canal por assinatura, e vou torcer bastante. Eu acredito muito na força da nossa torcida e do nosso elenco. 2-0 Vitória, o mar de 1,5 no bilhete. Agora partindo para a primeira A da Colômbia, rodada 14, 4 horas da tarde, assim como é o jogo do Barradão. O Santa Fé recebe o Patriota. O Santa Fé é o quinto colocado com 24 pontos, recebe o Patriotas, que é o 20º lanterna, com 11 pontos. Lembrando, o líder é o Tolima com 29. Caso o Santa Fé conquiste uma vitória amanhã, vai a 27, fica a 12 do Tolima, que é o líder. A equipe do Santa Fé não vence a 4 jogos, é bem verdade, mas em compensação não perde em casa 5 jogos com 4 vitórias e um empate, marcou 10 gols, média positiva de 2 e sofreu apenas 2 ataques eficientes, ataque over e uma defesa muito sólida. Já pelo lado do Patriotas, vem de 2 boas vitórias, 1-0 para cima do Júnior e 1-0 para cima do Deportivo Cali. Mas em contrapartida, perdeu 8 dos últimos 9 jogos como visitante, ou seja, fora de casa não tem sido um bom visitante, né? Nos últimos 9, repito, perdeu 8 e em 7 desses não soube o que é marcar gols. Situação complicada aqui do Patriotas, né? Principalmente que vai jogar fora de casa contra uma equipe que está brigando pelas primeiras colocações, né? Eu acredito muito na vitória do Santa Fé, probabilidade de 2-0 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Nos últimos 10 jogos entre eles, houve 6 vitórias do Santa Fé, uma derrota e 3 empates. Supremacia do time da casa, marcou 13 gols, média positiva próxima a 1,5 e sofreu apenas 7, uma média negativa inferior a 1 gol por partida. Beleza? Agora partindo para a Premier League, campeonato inglês, rodada 30, campeonato se afunilando, 12h30, a bola rola para Manchester City, Arsenal, jogão de bola, 6 pontos aqui envolvido. O City está na terceira posição com 63, né? Lembrando que o segundo é o Liverpool com 64 e o Arsenal é o líder também com 64, apenas separados no critério de desempate. O City está a 22 jogos invictos, né, aleatoriamente falando, e curiosamente os mesmos 22 jogos de invencibilidade na condição de mandante. Nos jogos aleatórios são 19 vitórias e 3 empates, já como mandante são 17 vitórias e 5 empates. Já pelo lado do Arsenal, nos últimos 6 jogos foram 5 vitórias e 1 derrota, marcou 18 gols, um ataque muito contundente, né, com média aí de 3 gols por partida, e sofreu 3 defesas sólidas, poucos gols sofridos. Já pelo lado do Manchester City, nos últimos 6 jogos, em especial como mandante, marcou 5 vitórias e 1 empate, 12 gols marcados, 3 sofridos, que dá uma média positiva de 2 e uma média negativa aí, né? Números bem satisfatórios, apenas 3 gols sofridos nos últimos 6. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, supremacia do Manchester City, com 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Na condição aqui, que são os jogos na condição de mandante, nos últimos 10 em especial, né, confronto direto, 10 jogos invicto o Manchester City, aqui nesse confronto direto, jogando dentro de casa, 8 vitórias e 2 empates, supremacia, hein, total. É favorito o Manchester City amanhã, joga em casa, a equipe está de olho nas primeiras colocações, principalmente na liderança do campeonato. Recebe o Arsenal, que vem embalado, repito, nos últimos 6 jogos fora de casa foram 4 vitórias e 2 derrotas, marcou 20 gols, que dá uma média aí de 3 gols próprio partida, e sofreu apenas 4, média inferior a 1 gol negativo por partida. O que esperar amanhã? O mais de 1,5 gol no bilhete, tem potencial por ambas marcas, tem obviamente, mas ainda assim eu indico o mais de 1,5 gol.
até porque eu acredito num 2-0 para o Manchester City amanhã, mesmo sabendo que é outro jogo com cara de 2-1. Curiosamente, esses jogos acabam, né, nos abrindo a mente para um placar, digamos assim, mais clássico, que é o 2-1. Mas como eu acredito muito naquilo que eu analiso em particular, eu vou num 2-0 para o Manchester City, ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para a primeira rodada aqui do Campeonato da Suécia, né? Complicado esses jogos de início de competição, porque a gente sabe que tudo pode acontecer, mas enfim, eu resolvi analisar esse jogo, eu tenho que assumir minhas escolhas aqui, né? Häcken e Midtjylland, o Häcken que nos últimos 6 jogos vem oscilando, né, entre jogos de Copa e amistosos, não perde, ganha, empata, 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já o Midtjylland vem de 4 jogos sem saber o que é vencer, 2 derrotas e 2 empates, e nos últimos 6 jogos ele obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. E nos últimos 6 jogos fora de casa, né, se não fala a memória, fora de casa, foram 4 vitórias e 2 empates. Marcou 10 gols e sofreu 4, um ataque até que foi eficiente, uma defesa se mostrou sólida. Já a equipe do Häcken, no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Detalhe, essa derrota que o Häcken sofreu aí nesse confronto direto, nos últimos 6 jogos, foi na condição de visitante, beleza? Já dentro de casa, nos últimos 10 jogos, está invicto nesse confronto direto, com 7 vitórias e 3 empates, supremacia total do Häcken aqui nesse confronto direto, marcou 26 gols, que dá uma média de 2,5 próprio partido, e sofreu 7, números aqui de gol sofrido inferior a 1 gol negativo por partida. Mesmo se tratando de um início de competição, eu acredito que o Häcken deve querer já começar, né, com a vitória, com um bom resultado, até porque já na próxima rodada ele vai enfrentar a equipe do Djurgården fora de casa, e aí seria muito bom que ele chegasse para esse jogo, que eu acredito que é mais complicado, com todo respeito ao Midtjylland, numa condição, digamos assim, já de pontuação na tabela do campeonato, beleza, pessoal? Então 2-0 para o Häcken, ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para o La Liga, né, Campeonato Espanhol, rodada 30, também se afunilando, 4 horas da tarde, a bola rola para Real Madrid, Atlético de Bilbao, que vem fazendo uma boa campanha, uma boa temporada. O Real Madrid é o líder com 72 pontos, 34 jogos invicto, muito tempo sem perder o Real Madrid, isso acaba até me preocupando. Por que, Silvano, preocupando? Porque eu sou daquele pensamento que quanto mais tempo você está sem perder, mais próximo você está da derrota. Mas eu vou torcer para que não seja amanhã. O Atlético de Bilbao, quarto colocado, 56 pontos, 4 jogos sem perder e sem sofrer gol. Uma sequência muito positiva do Bilbao e apenas uma derrota nos últimos 11 jogos. Grande momento do Bilbao. Fora de casa oscilou nos últimos 6 jogos, não foi tão eficaz assim, né? Perdeu, empatou, venceu, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 4 gols, o ataque não funcionou tão bem, sofreu 4, a defesa não sofreu tantos gols assim. Já pelo lado do Real Madrid, nos últimos 6 jogos como mandante, foram 4 vitórias e 2 empates, marcou 14 gols, média de 2,5, sofreu 4, número sólido defensivamente. Já no confronto direto, nos últimos 10 jogos entre eles, 7 vitórias, 2 empates, ou melhor, 2 derrotas e 1 empate, supremacia do Real Madrid no confronto direto em especial. Dentro de casa, nos últimos 6 jogos, foram 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates, marcou 8 gols, sofreu 4. Real Madrid favorito, probabilidade de placar exato 2-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete, beleza, pessoal? Então ficou assim, ó, para os mais corajosos, né, que querem filtrar o top 5 e jogar no binguinho, sua conta e risco, Real Madrid, Häcken, Manchester City, Santa Fé e Vitória, beleza, pessoal? 3 times para vencer. Vitória, 5 times, melhor dizendo. Vitória, Santa Fé, Manchester City, Häcken e Real Madrid. Perdão que eu ainda estou meio debilitado devido à dengue, viu, pessoal? E a tripla do dia ficou assim, ó. Vou dar essa moral pro meu Vitória, viu? Vitória, Manchester City e Real Madrid, a tripla do dia. E a tripla promissora, eu vou de Häcken
Santa Fé e Celta de Vigo, beleza? No final do vídeo, pessoal, tem outras entradas de probabilidade, bilhete pronto, placares exatos, top 5, um top 10, um super 6, beleza? Perdão, eu ainda estou meio fraco ainda, tomando medicação, né? E tomara a Deus que eu me recupere 100% o mais rápido possível, beleza? Amanhã, 31 de março, a bola rola nos 4 cantos do planeta e eu torço para que o meu Vitória consiga um bom resultado nesse primeiro jogo da finalíssima do Campeonato Baiano. Assim também como eu quero muito que o Manchester City conquiste essa vitória no clássico contra o Arsenal e o Real Madrid conquiste sua vitória no clássico contra o Bilbao. E aí a gente bate a tripla do dia, beleza? E a promissora, né, Santa Fé vencendo, o Santa Fé vencendo, o Hack vencendo e o Celta de Vigo vencendo também, será de bom tamanho. Beleza, pessoal? Boa tarde a todos e até a próxima. Fique com Deus. E se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora e fortalece.